É, falei na aula passada que ia dar umas dicas de prova, né? Vou gastar aqui 2, 3 minutinhos só com algumas dicas que eu acho que são relevantes, né? Então, o professor trouxe o dilema do tempo da prova, né? E aí, tem diversas provas do mercado que tem esse dilema, né? Não só no mercado financeiro, mas quando você olha provas de forma geral, acaba que algumas têm esse dilema. E aí, uma sugestão para vocês, uma característica da prova do Planejar para quem já fez é prova com exercícios longos, certo? Questões longas, textos compridos, né? E aí, se você vai na correria ali de ler, você acaba passando por algumas informações. E aí, o natural é que você faça o quê? Você precisa, depois que você está resolvendo, voltar e ler novamente 2, 3 vezes esse mesmo texto. Logo, você vai gastar um tempão. E aí, uma dica que eu dou, que vocês já podem tentar, talvez, praticar nos simulados, tenta ler o exercício uma vez com calma. E aí já toma nota das principais informações ali, dos pontos mais relevantes. Eu acho que esse é um caminho para que vocês otimizem o tempo, porque aí depois vocês voltam e leem exatamente a pergunta, né? Vocês não precisam voltar e ler tudo novamente, vocês leem só aquela parte da pergunta ou vai capturar alguma coisa no enunciado. Uma outra sugestão, não entrem naquela pilha de fazer conta de quantos minutos eu tenho por pergunta e quantas perguntas eu já fiz, quanto tempo da prova já passou, quanto tempo. Você vai ficar pirado fazendo tanta conta, gastando tanto da tua memória ali, da tua concentração, e vai ter uma pergunta que você vai responder em 40 segundos, 1 minuto, e uma pergunta que vai ficar 5, 6 minutos. E aí isso vai gerar mais desconforto, na minha opinião. E por fim, aí uma última sugestão, né? Ao longo dos módulos, por exemplo, de manhã, né, vocês vão fazer lá um monte de pergunta, quem for fazer a prova completa, módulo 1 e 2. E aí é bem cansativo. Em algum momento você vai precisar parar para descansar, respirar, olhar um pouco, tomar uma água e tal. Essa dica eu peguei para fazer uma outra prova que também tinha um tempo bem ajustado. É, Pô, vamos lá, fiz 20 perguntas já, queria dar uma descansada aqui, respirar um pouco, né? Meio que olhar para o nada, dar uma relaxada na cabeça. O que que eu faço? Eu pego essas 20 perguntas e gabarito elas. Literalmente fico fazendo bolinha, porque em algum momento você ia ter que gabaritar, né? E não é incomum a gente ouvir no domingo à noite ou na segunda a pessoa falar, pô, não deu tempo de pôr no gabarito, ou pus correndo no gabarito, passei 3 erradas, sabe? Então, talvez seja uma alternativa utilizar esse tempo, né? Para gabaritar ali as perguntas, para passar elas para o gabarito, é, e aí você consegue descansar a tua cabeça e tal. Fica aí como sugestão para vocês. Beleza? Ó, a Daniele mandou aqui no chat. Estou fazendo isso nos exercícios e tem funcionado. Ganha esse tempo, lê uma vez com atenção. Bom, Daniela, que bom que você tá seguindo aí. E aí, cada um tem o seu jeito, né? Então, pô, eu já vi o pessoal falando, comece a fazer pelo módulo 2, depois faça o módulo 1, o que você tem mais facilidade, mais dificuldade. De forma geral, eu fiz o CFP, mas eu fiz o CFP num outro momento. Fiz em 2014, pessoal, faz quase 10 anos. Então, a referência de prova que eu tenho é outra. Mas desde então eu participo de programas, né? Antes do Mundo Financeiro eu dava aula numa outra escola e desde que o Mundo Financeiro começou, eu estou aqui com o professor Felipe. Sou o professor mais longevo aí junto com ele aqui no Mundo Financeiro. E a gente conversa com pessoas pelo menos 3 vezes por ano que fazem a prova. Então, é um feedback aí que eu pego e compartilho com vocês, as pessoas. Tá bom? Mas essa do gabarito, eu acho que, para mim, pelo menos, foi a que mais me ajudou. Porque aí, quando eu cheguei, eu lembro que nessa prova que eu fiz, era uma prova para você fazer era um pré-requisito para você submeter para fazer um mestrado. Também era tempo justo, tinha questões em inglês, enfim. E aí, quando eu cheguei no finalzinho, faltava, sei lá, 10 minutos. E aí eu precisava passar para o gabarito, só que eu tinha que passar para o gabarito meia dúzia de perguntas, porque eu já tinha passado boa parte delas para o gabarito. Então foi ali uma alternativa que me ajudou também. Beleza? Bora lá? Então, como eu falei na aula passada,
né? Na aula anterior a gente usou o nosso tempo para rever o conteúdo, dar algumas dicas ali. Eu sei que vocês assistem às aulas e tal, mas acho que é bom, a gente entendeu aí ao longo do tempo que era bom fazer uma amarração ali, um fechamento. Para quem for fazer módulo 4 amanhã, a gente tem uma aula nos mesmos modos, uma aula muito parecida, ou seja, uma aula onde eu vou fazer também ali um ano passando o módulo 4, os principais temas, os principais pontos. Tá? E hoje a gente vai fazer exercício, né? Então a gente tem exercícios aqui. Eu tento montar uma prova, tá, pessoal? Vocês vão perceber que a gente vai ter 18 exercícios, um pouquinho mais do que tem lá na prova, né? Para tentar passar aí pelos mais diversos temas. Mas, como eu já disse anteriormente, fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos. Então, só tirar o microfone do mudo, tá? Acho que o Ciro, que está aqui com a gente, tinha mandado uma pergunta lá no grupo. Eu respondi por lá, mandei o caminho. Se ficou alguma dúvida, Ciro, fica à vontade para trazer aqui, tá bom? Mas pelo que eu vi, você deu uma curtidinha lá, então acho que deu certo, né? Surgiu uma pergunta aqui do Bruno. Deixa eu só responder antes da gente dar início. Ó, tem uma dúvida. Para quem vai fazer apenas o módulo 1 no turno da manhã, o horário são 2 horas e 40, correto? Para 54 questões. Ó, o Ciro respondeu que deu certo, boa. O que acontece, Bruno? Você fazer menos módulos ou mais módulos não muda muito do tempo, tá? Ele é proporcional. Então, se você vai fazer ali a prova de manhã, eu não tenho os tempos disponíveis por módulo de cabeça, tá? Mas eu acho que é alguma coisa em torno disso mesmo do módulo 1. Eu sei que no programa da prova lá vocês encontram um detalhado, onde ele explica sobre a prova modular, tá? Então, se você for fazer só o módulo 1, você vai ter um tempo X. E aí, geralmente, você fica em sala separada, né? Então, quem vai fazer a prova completa, eles põem em salas e quem faz modular em outras. Então, quem faz modular, por exemplo, quando der o horário do módulo 1, eles vão avisar lá que você precisa entregar a prova. Isso aí eles vão avisando, né? Como de praxe nas provas, tá? Mas realmente você tem um tempo mais curto se você fizer só o módulo 1. O lado bom para você é que você se concentra em menos temas, né? Para se preparar para a prova. No meu caso, por exemplo, a prova da tarde, a época quando eu fiz a certificação, eu já trabalhava com seguro, previdência, já tinha uma familiaridade com esse tema. Então, a prova da tarde é módulo 3, 4, previdência e seguros, né, fiscal e sucessório. Previdência e seguros eu fiz muito mais rápido, e aí o tempo que sobrou desse módulo eu usei para fazer fiscal e sucessório com mais calma, tá? Talvez se você tenha mais facilidade, se você tiver mais facilidade ali, mais familiaridade com alguns temas, né, é, pode ser que um tema te ajude no outro. Não sei se eu me fiz entender. Né? Ou seja, o excesso de tempo, quando você conseguir economizar de tempo em um módulo, você consegue usar para fazer do outro. Tá? Entendi. E só último questionamento, professor. Perdão. Claro, Bruno. Eu estou fazendo, né, o módulo, eu vou fazer o módulo 1, 3 e 4, tá? Uhum. Depois o restante. E eu estava fazendo o simulado dos módulos, do módulo 1. O que me chamou mais atenção foi o módulo 1, de fato. Que eu fui fazendo os simulados na plataforma do Mundo Financeiro de vocês, e, assim, parece que o nível está um pouco tranquilo ainda. Então, assim, os simulados do M1, eu estou indo bem, mas eu comecei a ver umas questões fora e comecei a ficar um pouco, assim, assustado com a diferença em algumas questões. Você acha que apenas com todos os módulos 1, os simulados do M1 no mundo financeiro, dá para fazer a prova tranquilo e seguindo aqui as lives, etc? Você acha que faz sentido ou você indica algo a mais? Tá. A gente tem de uns anos para cá, acho que principalmente entre o período da pandemia ali, né? A gente viu o surgimento de outras escolas e tal, e aí cada escola acaba tendo muito uma metodologia, né? Uma forma de trabalhar e tal. Então, a gente aqui, a gente foca na prova, obviamente, né? Mas o racional por trás, até pelo professor Felipe ter um histórico acadêmico, né? É que se você aprender o conceito, se você tiver o conhecimento, você vai conseguir passar na prova, tá? E às vezes tem outras técnicas, outras formas de tentar passar em concurso, por exemplo, né, como de passar também na prova do CFP, onde você vai muito mais ali
numa maior habilidade, digamos assim, para resolver as perguntas, mas que não necessariamente te agrega todo aquele conhecimento. Acho que eu me fiz Perfeito. entender, né, Bruno? Acho que Entendi, entendi. consegui passar um pouco do. E aí, essa é a forma de trabalhar aqui da escola. Eu acho que você está sentindo mais conforto ou menos conforto em algum módulo, cara. Tem N fatores, tá? Tem um background de vocês, uma história prévia, onde vocês trabalham, o que vocês fazem. O exemplo que eu dei, né? Então, quando eu fui tirar lá atrás o CFP, o módulo 3 e 4 eram módulos que eu tinha realmente mais facilidade, né? E acabou que, para mim, foram mais tranquilos mesmo de fazer. Eu errei poucas questões e me ajudaram a passar nos outros, né? Então, eu entendo que talvez se você está com uma facilidade um pouco maior no módulo 1, não vejo que seja um problema, tá? A gente tem um histórico bom de aprovações, em linha com o mercado, ninguém tem um número muito melhor ou muito pior ali, né? Em linha com o mercado, o Planejar compartilha essas informações com a gente e tal, então a gente tem um histórico alinhado. Eu acho sim, se você tiver dúvidas, né? Pô, esse exercício aqui eu fui fazer de uma outra plataforma, enfim, compartilha com a gente, usa lá o grupo, né? O que acontece, cara, no exame passado, por exemplo, tipo, 2 dias antes da prova, um aluno estava super preocupado e tal, e aí ele trouxe um exercício, e aí era um exercício que tinha uma falha matemática, né? E aí ele estava pirando porque ele não conseguia fazer, era um simulado que ele pegou no Google, né? E aí aquele exercício gerou um problema para ele, né? Para esse aluno, porque tinha ali Aham. uma falha conceitual. O que eu posso trazer para você é que a gente tem uma curadoria. Vai ter algum erro que vai surgir no material? Vai, mas a gente tem todo um cuidado de estar sempre ajustando, sempre revisando, né? Então, às vezes o que você acha ali disponível na internet tem coisa de qualidade, sim, né? Tem muita coisa na internet, né? De tudo você acha coisa de qualidade e coisa com um pouco menos, tá? Mas Tá. não passa perrengue, não, cara. Você teve dificuldade de fazer algum exercício que você viu de outro lugar, enfim, compartilha lá. Às vezes é um conceito que ficou, né? Um conceito que passou e você precisa ali só relembrar esse tema, né? Usa o grupo lá do WhatsApp, acho que até o feedback para vocês, se vocês quiserem, né, sentirem necessidade, usem mais aquele grupo, né? Eu já vi outras turmas se utilizarem mais dele. E o mais legal do grupo é que quanto mais vocês usam, acaba que vocês mesmos se respondem, né? Como numa sala de aula, né? Então, a gente tem muito pouca aula presencial nos lugares, né? E aí, essa interação entre os alunos, ela acaba se perdendo um pouco, né? Então, quando você está numa sala, pô, às vezes o cara está do teu lado e fala, pô, não, isso aqui, aquilo ali e tal. Quem nunca passou por isso, né? Então, acho que o grupo do WhatsApp pode ajudar vocês ali. O pessoal geralmente é super colaborativo, senão os professores respondem, como teve lá um questionamento que o Ciro mandou, aí no tempo hábil ali, a gente vai lá e esclarece para vocês, tá? Mas fica à vontade para compartilhar com a gente. Meu sentimento é que você está bem atendido pelo nosso material, tá, Bruno? Mas se você teve algum desconforto, compartilha lá que a gente vai entender onde que foi e resolver se tiver algum problema. Fechado. Obrigado, professor. Boa. Bora lá então para o módulo 3. Vocês vão ver que a gente vai fazer exercícios que demandam cálculo. Então, se vocês puderem, até vou pegar aqui, ó. Ah, já está aqui do ladinho. Pegar aqui minha HP. Então, se vocês quiserem ficar com a HP perto aí, pessoal. Porque qual que é a ideia? Não é eu vir aqui e fazer 17, 18 exercícios para vocês. Falhou minha internet? Acho que voltou, né? Acho que estão me ouvindo já. O objetivo não é eu vir aqui e eu fazer 17, 18 exercícios para vocês, tá? O ponto é a gente conseguir fazer junto, né? Então, se vocês puderem fazer junto comigo, certamente o ganho de vocês com esse tempo que vocês estão investindo aqui vai ser muito maior, tá? Como na aula passada, vou ficar olhando aqui para o lado às vezes, mas é muito mais para ver aqui a câmera e tal. Deixa eu abrir o. Aí, tô vendo aqui vocês, quem que tá na aula. Boa. Vou jogar o chat aqui também. Fiquem à vontade para se utilizar do chat, tá? Da aula de segunda-feira que a gente teve, o professor Felipe já passei o material para ele hoje, então ele já deve ter subido ou vai subir ainda hoje para a plataforma. Esses exercícios aqui é a mesma coisa, tá? Amanhã eu compartilho com ele e aí ele sobe lá para a plataforma. Então, bora lá, preparatório CFP módulo 3. Como eu falei para vocês, deixa eu usar aqui meu marca-texto que eu gosto dele. A prova vai passar pelos mais diversos temas, tá? Tem sempre pelo menos uma ou duas perguntas que vão falar de estrutura de mercado, tanto no módulo 3 como no módulo 4. Pessoal, não deixe esses pontos na mesa, por favor, tá?
são perguntas de nível relativamente baixo, né? Não sei se é de conhecimento de todo mundo, né? Mas a Carlos Chagas, ela tem uma metodologia para a prova que eles dividem lá a estrutura entre perguntas fáceis, médias e difíceis, tá? E aí, nessa proporção, se você acertar as fáceis e as médias, vai dar mais ou menos 70% da prova. Ou seja, a gente não passa, né, nas provas porque a gente deixa pontos na mesa que seriam relativamente mais fáceis. Não é que uma pergunta média do planejar seja mamão com açúcar, tá? Mas essa aqui, por exemplo, seria uma pergunta de um nível mais fácil, ou seja, uma pergunta mais tranquila para vocês responderem. Eu preciso só ficar atento a algumas questões. Tá? Então, aqui, ó, sobre a estrutura do mercado de previdência complementar. Vamos lá analisar junto. Vou só ajustar aqui minha tela. Opa. Boa, agora está tudo certo para mim. As entidades abertas de previdência complementar sempre devem ser estruturadas como SA de capital aberto. Se a gente for ler a legislação, pessoal, as entidades abertas de previdência complementar, elas devem ser estruturadas como SA. Tudo bem? A gente está falando de entidade aberta, lembra? Entidade aberta é aquela que vende plano para todo mundo. É uma empresa com fim lucrativo que vende plano de previdência para ganhar dinheiro, tá? Mas elas não necessariamente precisam ser de capital aberto, tá? A gente até tem algumas de capital aberto, né? Então, sei lá, Itaú, que está dentro do grupo Itaú, do Bradesco, né? Fazem parte ali de uma holding. Tem a Sul América, enfim, tem outros cases, mas não necessariamente elas precisam ter capital aberto. Então, aqui é o que está errado dessa pergunta, tá? Então, a gente já vai lá e elimina um. E aí, aqui eu já sei que essa não é, então eu já matei a primeira. O Ciro já mandou a resposta dele aqui. Vamos ver, Ciro, se está certo. Quem quiser mandar no chat, pessoal, vai mandando aí que a gente vai trocando figurinha aqui, tá bom? A 2 aqui, ó. O CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Pessoal, falou que é privado, entidade aberta. Entidade aberta pode entrar um monte de gente, fim lucrativo, beleza? Entidade fechada, limitada. Não é privado, fim não é lucrativo, o fim é prover a aposentadoria das pessoas. Show? O CNSP é responsável por criar diretrizes que regem a atividade das entidades abertas de previdência complementar. Tá perfeito aqui, a 2 está certinho. Tá indo na linha lá do que o Ciro mandou. Vamos ver se o Ciro acertou aqui. 3. A SUSEP é equivalente ao CMN quando comparamos as atividades de ambos. E aí aqui, pessoal, eu estou numa seara onde eu já sei que essa aqui não é, certo? Afinal, eu sei que a 2 está correta. E aí a 3 está certa, a 3 está errada. A 4 eu já matei que ela está certa, pelas alternativas. Vamos ler a 4. Ó. Uma das responsabilidades da SUSEP é intermediar as portabilidades externas dos PGBL e VGBL. Essa é uma informação. Toda a portabilidade externa, foi o último tema que eu falei na aula, né? Então, toda a portabilidade externa, ou seja, o dinheiro que o participante pega da entidade A e leva para a entidade B, quem que intermedia esse negócio? É a SUSEP. Então, por exemplo, o cliente tem lá na entidade A e eu sou da entidade B e eu negociei com ele para ele trazer o dinheiro para cá. Qual que é o fluxo? Eu vou lá, mando para a SUSEP. SUSEP, meu cliente quer trazer o dinheiro de lá para cá e ele vai trazer para esse plano. Aí tem que respeitar aquela regra que a gente viu, se é um P, se é o V, PGBL, VGBL, qual que é a tributação. E aí o dinheiro vem. Quem intermedia é a SUSEP. E a 3, eu preciso saber se ela está certa ou se ela está errada, né? E aí o Ciro gabaritou aqui, ela está errada. Por que ela está errada, pessoal? Porque a SUSEP, lembra, a SUSEP é quem põe a mão na massa, tudo bem? E o CMN é o Conselho Monetário Nacional. Lembra, conselho é aquela galera que se reúne, cria as diretrizes, dá as regras, mas não é quem põe a mão na massa. A SUSEP é literalmente quem põe a mão na massa. Então aqui, alternativa certa, alternativa C de casa. Exercício 2. Um executivo com renda bruta anual de 280 mil. Ponto aqui, pessoal. Se é um executivo
Essa pessoa, ela trabalha informalmente? Não. Eu já sei que essa pessoa é um executivo. O trabalho dela é formal, tudo bem? Já está dado aqui. E ele tem uma renda bruta anual de 280 mil. Se ele trabalha formal, ele recolhe INSS, tudo bem? Lembra lá? Para a pessoa fazer o PGBL, eu preciso saber se ela recolhe INSS, tá? E ele deseja guardar 25% da sua renda em previdência privada. Ele já escolheu o que ele quer guardar em previdência. Ele poderia guardar em qualquer produto de investimento, mas ele já falou que quer guardar em previdência. Sabendo que ele faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo, modelo completo faz sentido o PGBL, na é verdade? Qual seria a melhor recomendação para ele? Então, eu já sei que ele é CLT, ou seja, ele é uma pessoa que contribui para a Previdência Básica, né? Ele faz declaração completa, então eu posso sugerir ali para ele o PGBL, e aí eu preciso lembrar do percentual, né? Então, eu posso aplicar todo o valor em VGBL? Eu até posso, tudo bem? Essa não é a justificativa. Eu até posso aplicar o valor total em PGBL, em VGBL, tudo bem? Não porque tem maiores retornos. Eu posso, não tem problema nenhum. O ponto é que eu estou deixando na mesa o benefício fiscal. E aí aqui aplicar o valor em VGBL, porque ele paga imposto só sobre o rendimento, essa é uma verdade. Mas esse não é o motivo que faria a gente aplicar tudo no VGBL, tudo bem? Então aqui a gente tem que se atentar ao que ele está colocando, né? Aplicar tudo em VGBL não é um problema. Mas enquanto planejador, né, o papo que a gente estava tendo no começo, né, Daniela? O papo que a gente estava tendo ali de qualitativo, do atendimento e tal, de prestar uma assessoria. Então aqui a gente precisa colocar o quê? O PGBL, faz todo sentido para ele, um benefício fiscal enorme, né? E aí eu preciso lembrar dos 12%. Tá? Até comentei com vocês na aula passada, né, que na vida real a gente trabalha ali com uma margem de segurança, mas para a prova, pessoal, 12%, tá? Aplica lá os 12% e o restante em VGBL, gerando a melhor eficiência fiscal possível. Então, a alternativa A é a alternativa correta aqui. Chegou a primeira de cálculo, hein? Então, já, minha querida está aqui na minha mão, vamos lá. Considere que hoje Carlos tem 182.750 em VGBL no regime regressivo de tributação. Carlos pretende manter seu valor por mais 15 anos. Considerando um retorno médio de 0,7% ao mês, qual o valor do aporte que ele deverá realizar hoje para que ele tenha uma renda bruta de 4.590? Considere fator de 0,0459. Estão lembrados do nosso amigo fator, que a gente viu na aula passada lá, foi o primeiro item. Não sei se alguém... Teve mais gente que acessou depois, né? O comecinho da aula ali, às vezes tem gente que ainda está chegando e tal, né? No trânsito. Então, o fator, né? Qual que é o uso do fator, né? O fator é assim, para eu calcular a renda é igual o FV, ou seja, a reserva acumulada pela pessoa, vezes o fator. Então, vamos lá. Eu tenho a renda? Tenho, não tenho? Aí ele quer uma renda de 4.590. Tenho a renda. Eu tenho o fator? Tenho o fator. Com essas duas informações, eu tenho uma equação aqui de 3 fatores, né? De 3 itens. Não vou falar fatores, senão vai ficar mais confuso ainda, né? Então, eu tenho uma equação aqui onde eu consigo encontrar o FV. Por que é interessante para mim encontrar o FV? Porque aí eu vou criar um fluxo na minha HP, onde o FV eu já sei, qual que é o prazo? 15 anos, a taxa eu sei, e aí eu vou fazer o quê? Vou encontrar o PV, né? Eu vou encontrar quanto que esse meu cliente deveria ter hoje, né? Então, quanto ele deveria, na verdade, não quanto ele deveria ter hoje, quanto ele deveria aportar hoje para que lá na frente ele tivesse os 4.590 de renda, tá? Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Ó? Vamos lá. Ciro tá afiado, hein, Ciro? Mandou bem. 102 mil, tá certinho, ó. Então, qual que é a conta que a gente vai fazer aqui?
Contas, pessoal, muito menos mirabolantes do que vocês fazem com o professor Felipe, tá? 4.590 dividido por 0,459, ou seja, eu peguei aquela fórmula, né? Coloquei ali os 4.590 de um lado, o 0,459 do outro, passou dividindo, e aí eu cheguei então em R$ 1 milhão. Ou seja, qual que é a informação que eu tenho aqui? Então, se ele tiver R$ 1 milhão lá na frente, daqui a 15 anos, ele vai transformar esse R$ 1 milhão em uma renda de 4.590. Beleza. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é quanto que ele deveria aportar hoje, né? Então, o que que eu cheguei aqui, ó? Eu cheguei aqui 100 mil desculpa, 1 milhão FV. Eu tenho prazo em ano e taxa em mês. Não dá para usar, né? Preciso igualar esse negócio. Minha sugestão, pessoal, sempre mexe no prazo, né? Mexer em taxa é mais trabalhoso, a margem de erro é maior. Então aqui, opa, perdi o mouse. Aí voltou. Então aqui é 12, enter, 15 vezes é o meu N, ou seja, 12 vezes 15, que vai dar ali o prazo em meses, é o N. 0,7 é o I, que ele já me deu, que é a taxa, PV. Ou seja, hoje, quanto que ele precisa ter? Ele precisa ter hoje 284.901,87. Para que com esse cenário, daqui a 15 anos, ele consiga ter uma renda de 4.590. E aí a pegadinha está aqui, né? Ó, que o número que eu achei no HP está lá no gabarito. Ou seja, se o conceito não está claro para mim, a chance de eu errar aqui é grande. Tá? Então, aí eu vou ter que descontar esse 182, né? Como ele tinha dado um número negativo aqui, a gente somou 182. Então, a diferença, ou seja, qual que era o valor do aporte que ele deveria realizar hoje? O valor do aporte é de R$ 102 mil. Tá? Então, a alternativa D de dado é a alternativa correta. Bora lá, exercício 4. Um participante de um plano de previdência transformou seu plano em renda mensal vitalícia. Ah, professor, renda mensal vitalícia é boa, é ruim? Pessoal, em planejamento financeiro, não tem muito bom ou ruim, tá? Não tem muito bala de prata, como as pessoas gostam de usar, né? Tipo, ah, não, isso aqui é o melhor produto de todos os tempos da última semana, né? Em planejamento financeiro, o papel do planejador, que vocês serão em breve, é justamente entender a dinâmica das pessoas, entender a dinâmica, os objetivos delas, e a partir do conhecimento de vocês, poder propor o melhor produto financeiro, o melhor caminho para ela chegar naquele objetivo. O dinheiro é o meio, não o fim, né? Então, como que ela vai chegar no fim, que é ter uma aposentadoria? E aí, para algumas pessoas, renda vitalícia pode ser boa, para outras pode ser ruim. Sei lá, eu cheguei na época de me aposentar, não tenho nenhum dependente financeiro, então minha esposa tem a independência dela, eu tenho a minha independência financeira, e eu estou super bem de saúde. Eu acredito que eu vou viver mais do que a média da população, minha expectativa de vida deve ser alta. Então eu aposto, eu vou transformar o meu dinheiro numa renda vitalícia, que na minha cabeça ele vai render muito mais do que se eu ficasse fazendo resgates parciais mensalmente. Tá? Então não criem esse preconceito, não. Essa pessoa transformou em renda vitalícia, porém 6 meses depois ela faleceu. Tá? Aqui, pessoal, a palavra-chave está aqui, ó. Transformou o plano em renda. Eu pego meu saco de dinheiro, meu dinheiro acumulado, falo, ó, entidade aberta, eu não tenho mais essa reserva, porém agora eu tenho um direito com você, o direito de receber mensalmente uma renda enquanto eu sobreviver. Certo? Se eu transformei a minha reserva em renda, eu não tenho mais o dinheiro, pessoal. Simples assim, né? Então, ó, sobre o recebimento da renda, o que a gente pode afirmar? Vai ser repassada para os beneficiários? Não, porque essa renda é vitalícia, ela não tem nenhuma reversão. Não tinha nada ali falando de reversão. Né? Alternativa B, será paralisada com o falecimento do participante? Exato, simples assim. Se ela fosse uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, com algum outro adendo ali, aí seria outra história. Tá? Os beneficiários receberão de uma vez só o valor que a participante tiver de saldo. Pessoal, ela transformou em renda, ela não tem mais saldo. Né? Caso tenha filhos menor de idade, a renda continuará a ser paga. Super criativa essa alternativa, mas não é.
né? Deixa eu abrir aqui, porque ficou calor agora. Eu fechei porque estava barulho. Então, a alternativa certa é a alternativa B de bola, ou seja, a renda vai ser paralisada. Ciro e Daniela Boa acertaram aí, mandaram a alternativa correta. Bora lá, exercício 5. Ó quem voltou aqui, nossa HP. José tem renda bruta anual de R$ 165 mil. Contribui para o INSS e faz declaração de renda pelo modelo, declaração de imposto de renda, desculpa, pelo modelo completo. Faz INSS, paga INSS e R completo. PGBL já faz sentido para ele, né? Beleza. Qual o valor máximo de imposto de renda que ele poderá postergar o pagamento ao contribuir para um PGBL? E aí aqui, pessoal, vamos lá. Qual que é o valor máximo que ele pode contribuir para o PGBL? O valor máximo que ele pode contribuir para o PGBL nada mais é do que 165 mil, enter 12%. 19.800. Escrever com o mouse é a pior coisa, hein? Espero que vocês estejam entendendo, que é 19.800, que é o mesmo número que está aqui na alternativa B. E aí, se eu leio rápido essa pergunta, não me atento ali aos detalhes, eu vou lá e gabarito 19.800. Pus na HP, 12%, chegou em 19.800, é isso. Né? Porém, pessoal, o que a gente precisa se atentar? Quando a gente aplica o recurso do PGBL, a gente está postergando o pagamento de imposto. Não é isso? Eu estou deixando de pagar imposto. Então, aqui ele está perguntando qual o valor máximo de imposto de renda que ele poderá postergar. Não quer saber o valor do PGBL. Tá? E aí, o que acontece? Esses 19.800 que o José, no caso, aplicou no PGBL, fez com que ele deixasse de pagar imposto. Não é verdade? Quem ganha 165 mil já está, sem ter escolha, na alíquota de 27,5%. Ou seja, o José, por investir esses 19.800, ele vai deixar de pagar 27,5% em cima desse valor. E aí, o Ciro já mandou aqui no chat, então a alternativa correta não é os 19.800, a alternativa correta é 5.445. Preciso me atentar à pergunta. Se a pergunta fosse qual o valor máximo que ele pode aplicar, que ele pode diferir da sua declaração de imposto de renda, os 19.800 era a resposta correta. Mas ali a pergunta não é essa. É o valor máximo que ele pode postergar o pagamento. Uma outra situação que pode trazer, que já ocorreu do pessoal trazer, que caiu na prova do CEA, por exemplo, também sobre esse tema, vamos pensar que o José ganha 165 mil, e aí lá no exercício ele contava que o José aplicou 30 mil em PGBL. Qual que é o valor que ele postergou de pagamento de imposto? Ao aplicar 30 mil no PGBL, ele não obteve o benefício integral, porque ele podia aplicar no máximo 19.800. Ele aplicou a mais. Né? Então, aqui, na verdade, o benefício era os mesmos 5.445. Se o José aplicasse 20, 25, 30, 35, 40 mil, não ia gerar nenhum benefício adicional. Tá? Então, quando o conceito fica claro, independente de como vem a pergunta, a gente tem habilidade para responder ela ali. Tá bom? Então, alternativa A. Bora lá, exercício 6. Adalberto tem um VGBL que contribuiu nos últimos 10 anos, com 10% do seu salário. Nesse ano, ele teve um aumento salarial e realizou o sonho de ser pai. VGBL, hein? 10 anos, 10%. Fiquem atentos. Ele teve aumento salarial e realizou o sonho de ser pai. Porém, manterá o mesmo percentual da renda em aplicações. Ou seja, ele vai continuar aplicando 10% do salário. Tendo em vista essas mudanças, realizará a declaração de imposto de renda completo no próximo ajuste anual. Sabendo que ele trabalha sobre o regime CLT, ou seja, paga INSS, qual é a melhor recomendação para ele? Então, vamos lá. Faz sentido o Adalberto resgatar o VGBL
Ele tem necessidade de liquidez? Vou resgatar alguma coisa para aplicar de novo? Não faz muito sentido, né? E aportar o recurso em PGBL? Não, né? Porque aí ele vai aportar provavelmente mais, né, do que os 12%. Vamos pular a B, que o Ciro já mandou aqui, que é a B. Alternativa C, manter as contribuições no VGBL. O nosso papel de planejador faz com que a gente não recomende isso. Afinal, se ele continuar as contribuições no VGBL, ele não vai gerar nenhum grande problema para ele, mas ele vai deixar de ter o benefício fiscal, né? Realizar a portabilidade do VGBL para o PGBL, isso aqui é impossível, não tem como fazer. O que é o melhor aqui para ele fazer? Paralisar o VGBL e direcionar essas contribuições para o PGBL. Ou seja, eu já tinha um VGBL que eu pagava há 10 anos e que agora eu vou passar a fazer um PGBL. O dinheiro que eu aportava lá, eu vou aportar no outro. É o mesmo dinheiro, é os mesmos 10% da renda. O que faz mais sentido? Paralisa, deixa esse dinheiro lá rendendo e passa a fazer as contribuições, esses 10% ao ano, em um PGBL. Né? Reparem que o PGBL faz sentido em até 12% da renda. Se a pessoa puder aplicar 10, 9, 8, quanto ela puder, já é interessante para ela. Tá? Já gera ali algum benefício. Então, alternativa certa, alternativa B, de bola. Bora lá, exercício 7. Oswaldo contratou um VGBL no qual colocou R$ 500 mil, sendo que seu patrimônio totalizava 3 milhões de reais. O beneficiário de seu VGBL era um amigo de infância, que não é seu herdeiro. Em caso de falecimento do Oswaldo, o que vai acontecer com o VGBL? E aí aqui tem uma situação que ele traz algumas dúvidas para a gente, né? Pô, o, o cara tinha 500 mil, patrimônio total era 3 milhões e tal. Né? Então, em caso de falecimento, o que vai acontecer com esse dinheiro? Tá? Tem metade da herança, a pessoa não pode escolher ali o que fazer, e a outra metade ela tem maior liberdade, desde que ela não favoreça um herdeiro em detrimento do outro. Logo, como ele fala ali que era um amigo de infância e que não é seu herdeiro, ele não está favorecendo um herdeiro em detrimento do outro. Tá? Então, isso não gera ali nenhum problema. Adicionalmente, a entidade aberta não é quem vai entrar no mérito se favorecer um herdeiro em detrimento do outro. Aí quem vai poder ver isso é um juiz, se a família entrar lá com uma ação. Tá? Então, aqui, ó, vamos de baixo para cima. Ó. O recurso entrará no inventário do Oswaldo? Não, não vai entrar no inventário. Né? O beneficiário, desculpa, ficará com 1/3 da reserva. De onde tirou esse 1/3 aqui? Não faz muito sentido. O beneficiário não receberá o recurso, o recurso será dividido entre seus herdeiros legais? Também não, né? Vai para os herdeiros legais, a gente já falou, né? Que metade da herança ele tem direito ali de decidir, né? E alternativa A, que é a alternativa correta, será pago ao seu beneficiário. Então, aqui é a 7, alternativa A. Ô, Vladimir, Oi, Daniela. quando eu não sei se o exercício das aulas está exatamente assim, mas foi um negócio que me gerou dúvida. Quando eu vou fazer a prova, então, eu vou me ater a o plano, enfim, o que está escolhido de beneficiário vai levar todo o prêmio aí, o sinistro, enfim, independente se quem faleceu tiver herdeiro ou não. Enfim, não, eu na prova vou responder o seguinte: o beneficiário que vai receber, ponto. Porque se der algum problema, que daí tem que passar para herdeiro e tal, é problema se a família acionar a justiça, mas em prova eu levo em consideração que é quem a pessoa colocou de beneficiário na apólice, é isso? Na proposta, é isso? É isso. Entendeu minha dúvida? Sim, sim. Porque assim, ó, o que a prova vai querer de vocês? Ela vai querer entendimento das regras do produto, certo? E a regra do produto é similar à de um seguro de vida. A legislação por trás que diz ali é a mesma, tá? Então, vai receber, né, o beneficiário que tiver na proposta, tá?
E aí, o que acontece, né, em algumas situações onde, sei lá, uma pessoa que tem uma relação extraconjugal deixa para outra, enfim. Aí a família descobre isso, né, e aciona o juiz, e aí o juiz manda bloquear essa reserva. Mas imagina a prova entrando nesse meandro, nesse cenário de bloqueio, né? E aí Perfeito. cada caso é um caso e tal. E aí a prova, se eles entrarem no mérito ali de pagamento de benefício, eles vão muito mais nessa linha, tá? De que para entender se está claro para você que vai pagar para o beneficiário, né? Eu já trabalhei em entidade aberta e eu já vi situações onde a gente deu entrada no sinistro, estava em vias de pagar, o juiz mandou bloquear, bloqueou. E aí depois demorou anos, eu nem sei o que aconteceu. Já vi também situação onde pagou, o dinheiro ainda estava na conta de quem recebeu e o juiz mandou bloquear na conta. Tá? Então, é muito particular ali da decisão do juiz em relação a isso. Tá? E deve ter tido outras situações que eu nem fiquei sabendo e que foi pago e que alguém entrou com um processo. Enfim. Então, Né? não se atenham muito a isso, fiquem mais mesmo na regra do produto, que acho que é o que vai ajudar vocês. Ah, legal, bacana. Até serve, o que você falou faz sentido mesmo. Que eu me atenho à regra do produto, enfim, que aprova o que quer mesmo e que eu saiba como é que funciona a regra. Então, obrigada. Imagina. Tem um ponto interessante também que é assim, né? Como que eu vou onerar a entidade aberta em relação a esse pagamento, né? Afinal, o plano de previdência, assim como o seguro, né, é uma proposta que o participante faz para a entidade aberta. Então, eu estou propondo para a entidade aberta que ela me aceite como cliente e o meu plano, né, nessas condições, e o meu beneficiário é esse. Eu que estou propondo para ela. Né? Eu não tenho ela não vai ter meu inventário e tal, não tem como ela ter disso de tudo, de todo mundo. Né? Quem é responsável pela sua sucessão patrimonial é a própria pessoa. Tá? Então, por esses fatores, fiquem confortáveis e sigam ali o básico, o feijão com arroz mesmo, para esse tipo de pergunta. Bora lá, exercício 8. Olha quem voltou aí, ó. Nossa amiga HP. Ao completar 29 anos, uma pessoa contrata um PGBL, o qual realizará aporte inicial de 10 mil e contribuições que já começarão junto com esse aporte de R$ 320, sem a cobrança de carregamento. Sabendo que a instituição, que a tributação, desculpa, que a tributação é sob o regime progressivo, qual será a renda que a pessoa terá direito aos 60 anos? Considere uma rentabilidade de 0,7 ao mês e fator de 0,0501. Ou seja, aqui a gente vai usar o fator de novo, na verdade, mas aqui a gente vai usar o fator para achar a renda. Então a gente vai precisar fazer um fluxo de caixa para achar um valor futuro. Né? Então, o que eu tenho aqui? Que ele vai aplicar 10 mil hoje, e aí ele vai fazer aplicações durante um tempo, e aí lá na frente ele vai ter um valor guardado. Aqui era um cifrão. Um valor guardado, e esse valor ele vai transformar numa renda mensal, que eu já sei qual que é o fator. Para eu chegar nessa renda mensal, aplicar o fator, o que eu vou precisar? Saber qual que é esse montante aqui. E aí é que eu tenho informação suficiente para fazer essa conta. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Primeiro, eu preciso me atentar a uma informação importante. Tá? E contribuições que já começarão junto com esse aporte. Ou seja, ele vai aplicar 10 mil no tempo zero e ele vai aplicar R$ 320 mensalmente já a partir do tempo zero também. Tá? Então, nesse caso, eu vou colocar minha HP lá no G Begin. Por quê? Os 320 nada mais é do que o nosso PMT nessa história. Né? E o PMT, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ele entrar no tempo zero, o primeiro, né? O primeiro aporte ali, a gente faz ele entrar no tempo zero ou no tempo 1. Se eu ponho o GBegin, ele entra no tempo zero. Se eu ponho o GEnd, ele entra no tempo 1. Né? Então, coloquei o GBegin, e aí, pessoal, é montar um fluxo de caixa. Vocês já pegaram todas as informações, monta-se ele um fluxo de caixa. Né? Então, aqui você tem o GBegin, 10 mil PV, 320 PMT. Aí aqui o tempo,
mais uma vez, ó, a gente aqui não tem o que fazer, porque eu tenho parcelas mensais, né? Então, o tempo eu tenho que passar o mês, a taxa já está o mês para me ajudar, senão eu teria que transformar ela também. 60, enter. 29, aqui estava menos, ou seja, ele tem 29 anos e ele vai ficar até os 60. Então, vai dar 31 essa conta, né? 31 vezes 12 é o meu N. E o meu FV deu 704.580. Com esse 704.580, eu vou aplicar lá o fator. Então, aqui está aquela fórmula, né? Eu tenho a renda, aqui eu tenho o fator, e aqui eu tenho o meu valor futuro. Qual que é a renda? A renda nada mais é do que o valor futuro, o valor que a pessoa acumulou, vezes o fator, né? Então, se eu já tinha aqui essas duas informações, eu consegui achar a renda, que era a alternativa B, de bola. Se eu não me engano, se vocês fizessem com GEND, ia dar a alternativa A, tá? Então, tem histórico da prova fazer esse tipo de situação também, tá? Fiquem atentos aí para não deixar ponto na mesa, né? Só porque você usou GBegin ou GEND e tal. Eu gosto bastante de desenhar o fluxo, sabe? Colocar ali o tempo zero, pegar no lápis, escrever tempo zero, aqui entra dinheiro 10 mil, e os 320 onde entrar? Aqui também. E aí fica muito mais claro para vocês usarem ali o begin ou end, tá? Tem escola que o pessoal fala, não, usa begin em tudo, usa end em tudo. Usa o que estiver falando no exercício, tá? A maioria dos casos você vai usar o GEND, tudo bem? A maioria dos casos. Mas tem situações onde você pode usar o GBegin, já foi cobrado na prova. Se ficar claro para vocês ali o begin ou end, é melhor, sempre melhor entender como utilizar eles. Bora lá, exercício 9. Uma pessoa contratou um VGBL no regime progressivo em 20 de maio de 2013, realizando aporte de R$ 121.600. Plano sem contribuições. No dia 18/7/2017, 4 anos e pouquinho depois, o plano tinha saldo de 190 mil. Ao solicitar um resgate parcial de 27 mil, qual será o saldo líquido creditado em conta? Aqui, pessoal, reparem que ele é um VGBL progressivo, correto? Por ser progressivo, meio que tanto faz o tempo. Ou seja, te contar esse prazo aqui de 2013 a 2017 é só para te confundir, para que de alguma forma você tente se utilizar dessa informação, tá bom? Mas essa informação não vai ter grande valia aí para vocês, tá? O que a gente vai precisar saber aqui, então? Ele aplicou 121.600, essa pessoa acumulou 190, e aí ela foi lá, foi o único aporte, né? Deixou claro ali. E aí ela foi lá e fez um resgate parcial de 27 mil. O que eu preciso descobrir, pessoal? Eu preciso descobrir, dentro desses 190 mil, o quanto é principal e o quanto é juros. Qual que é essa proporção? Por quê? Se eu souber essa proporção dos 190 mil, eu vou ter essa mesma proporção aqui de principal mais juros. E aí eu consigo chegar em qual que é o valor do rendimento dentro desses 27 mil. Esse é o grande X da questão. Tá? Dentro dos 27 mil, tem uma parte que é rendimento. Eu preciso achar qual é essa parte, e aí depois, a partir disso, eu vou aplicar lá a alíquota, que no caso de ser regime progressivo, a gente sabe que é a alíquota de 15%. Então, tem várias formas de fazer, dá para fazer de regrinha de 3, dá para usar também a nossa amiga HP aqui. 190 mil enter, 121.600, delta percentual 36. Ou seja, os 121.600 representa 36%, desculpa, a diferença entre 190 mil e 121.600 é justamente 36% do todo.
Então, os juros, que é essa diferença, né, o quanto rendeu lá o meu I, que é essa diferença, representa 36%. Dos 27 mil, 36% é rendimento. No caso, 9.720, que é uma conta super simples para a gente fazer aqui. E esses 9.720 vai ser tributado na alíquota de 15%, que dá 1.458. Ou seja, esse cliente, ao pedir um resgate de 27 mil, vai receber líquido ali na conta dele 25.542. Tá? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa A, beleza? Precisa ficar atento aqui com essa questão do cálculo. Tá? Como eu falei, não é dos cálculos mais mirabolantes. Pô, professor, como é que eu faria a regra de 3? Vamos lá. 190, 100%. Beleza? 121.600, que é quanto ele aplicou. X. 190 mil. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar em 64%. Ou seja, os 121.600, que é o principal, representa 64%. Logo, a diferença, né, são os 36. É uma outra alternativa, dá para usar o delta percentual. É matemática, tem várias formas de vocês chegarem nesse número. Tá? Fiquem atentos aí, porque o cálculo é relativamente simples, né? Mas ele requer bastante atenção ali nos pontos, tá bom? Exercício 10. Antônio contratou, deixa eu voltar aqui meu marca-texto, um plano de previdência tipo PGBL em 2002. Em março de 16, quando já tinha um saldo acumulado de 250 mil, migrou seu plano, alterando seu regime de tributação de progressivo para regressivo. Em julho de 19, quando tinha saldo acumulado de 300 mil, sofreu um acidente e faleceu. Sabendo que Eduardo tinha seu único filho, também, e que seu único filho também é seu único beneficiário de seu PGBL, quanto ele receberá nesse caso? Conta toda uma história aqui, né? Uma história com um final triste ali, onde eu sei que o Antônio faleceu e ele faleceu tendo um PGBL de 300 mil reais. E aí aqui, pessoal, como que eu vou tributar esse PGBL de 300 mil? Né? Reparem que ele ficou um tempão aqui, de 2002 a 2016, no regime progressivo. E vocês sabem melhor que eu que quando a gente está no regime progressivo, né, a gente não tem lá, na verdade, né, a questão de tempo, ou seja, o tempo não faz com que diminua, né, o valor a ser tributado, né, não faz com que diminua a tributação. E aí, como ele está em julho 19, né, então ó, de 16 para 19 deu 3 anos. Então seria 35, 30%, né? Mas a gente falou na aula passada que, em caso de sinistro de plano de previdência, no regime regressivo, a maior alíquota é 25%. Então, o cálculo é esse daqui, pessoal. Ou seja, 300 mil menos 25%. Se fosse um resgate, seria 300 mil menos 30%. Tudo bem? Porque se fosse um resgate, em 3 anos, 30%. E se ele estivesse no progressivo, era 15% menos, que daria 255 mil. Tá? Então, aqui o que eu preciso ficar atento? Que ele mudou para o regressivo em 2016 e ele morreu em 19. Essa parte de 2002 a 2016, para mim, não serviu de nada. Né? É uma informação que está aqui muito mais ali para me atrapalhar. Tá bom? Então, alternativa B de bola. Ciro,
mandou o A aqui. Ficou claro, Ciro? Você mandou B, A? Não sei, às vezes a digitação aí. Se você mandar aqui só para eu ver se fez sentido para vocês. Ficou? Show. Então lembre, falecimento de plano de previdência progressivo igual resgate. Estão iguais? Não, não está igual não. Ó, uma é 255 e a outra 225. Imagina, é que acho que a fonte faz com que o 2 e o 5 se pareçam mesmo. Então, plano de previdência, sinistro, como que tributa? Progressivo igual resgate, sem segredo. Regressivo, até 6 anos, 25%. Lembra, no máximo 25%. Se for 30, 25%. Se for 35, 25%. Se for 25, 25%. Beleza. E se for menos, aí é menos. Se já tiver a 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos, aí tributa na menor alíquota. Bora lá, mais uma de cálculo aqui para a gente. Ó, exercício 11. Um participante aplicou em janeiro de 2008 R$ 100 mil em um VGBL, com regime de tributação progressivo. Sabendo que seu saldo em fevereiro de 19 era de 350 mil e que não houve nenhuma movimentação no plano, caso tivesse solicitado o resgate total, qual seria o valor creditado em conta? Vou dar uns segundinhos aqui para vocês fazerem, vocês devem estar com a HP na mão. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Reparem, pessoal, que esse exercício, assim como o anterior, que a gente fez lá, que tinha que fazer a proporção, né? O, o principal e os juros, no caso aqui, eu tenho a vida mais facilitada, não é verdade? Por que eu tenho a vida mais facilitada? Porque eu sei que ele aplicou 100 mil e que esse dinheiro virou 350 e que ele vai resgatar tudo. Então, eu não preciso achar o percentual, a proporção, né? Eu sei que hoje ele tem 350 menos os 100 que ele aplicou. Então, eu sei que 250 é rendimento. E aí eu vou tributar em cima desses 250. Se eu sei que é um VGBL, é sobre o rendimento. A gente já encontrou qual é o rendimento. Se eu sei que ele é progressivo, eu sei que é 15%. E aí eu vi aqui, ó, a Daniela, o Bruno, o Ciro já mandaram aqui, o povo gabaritou aí, alternativa A. Esse fluxo, pessoal, tem que estar muito claro para vocês. Vocês têm que fazer ele de trás para frente, frente para trás. Qual informação ele te perguntar, você tem que tapar ali para achar. Tá? Se fosse um PGBL, qual que era a grande diferença? A grande diferença se fosse um PGBL é que era 350 mil entre 15% menos. Porque eu ia tributar tudo e aí ia dar a alternativa B de bola ali. Então, por exemplo, se eu não estou muito a par da regra do P e do V, me confundo aqui, aplico lá o imposto sobre o valor total, ao invés de aplicar só sobre os juros, o que acontece? Tem uma alternativa no gabarito. Eu fiz a conta na minha HP, saiu o número, tem uma alternativa no gabarito, é muito provável que eu coloque ela. Tá? Então, fiquem atentos aí para não deixar passar nenhum pontinho desses que a gente está tratando aqui. Bora lá, exercício 12. Dentre as alternativas abaixo, qual delas lista apenas benefícios pagos pelo INSS? Esse exercício caiu numa prova aí que aconteceu no meio da pandemia, não sei se foi agora 21 ou 22, tá? Mas mais de um aluno trouxe, eu falei, é assim mesmo, bem direto, tá? Então, bora lá. Ó. Qual delas lista apenas benefícios pagos pelo INSS? O INSS paga aposentadorias? Paga. Então, já vou riscar aqui as aposentadorias. Ó. Beleza. Ele paga pensão, por exemplo? Paga pensão também, não paga? Paga Sim. pensão. Quando a pessoa morre, né? Aí recebe lá a pensão que veio a partir de uma aposentadoria. Paga auxílio doença? Paga também. A gente viu na aula passada, né? Lembra? Tem
tem carência para o auxílio-doença e tal, né? Então, paga auxílio-doença aqui. Paga salário maternidade? Paga também. E aqui, pessoal, paga seguro-desemprego? Não paga seguro-desemprego, tá? Quem paga seguro-desemprego é a Caixa lá, a partir de um outro programa que não é o INSS, tá? Quem faz o repasse, né, de seguro-desemprego é a Caixa que é responsável. Fundo de garantia por tempo de serviço, eles pagam lá o FGTS? Não é a INSS que paga o FGTS. Seguro DPVAT, também não tem nenhuma relação. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C, de casa, tá? Ou seja, o INSS paga, né, dentre as alternativas aí, a que tem só benefícios pagos por eles são aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença e pensão por morte, tá? Adicionalmente, a gente viu também aí o salário maternidade, aposentadoria por idade, né, que também eram benefícios pagos pelo INSS. Exercício 13. Esse aqui é um outro exercício tratando desse tema, que também tem ali histórico de prova. Esses são exercícios que eu entendo como uma complexidade menor. Se essa regra estiver clara para vocês, vocês vão capturar esse ponto. Antônio começou em seu primeiro emprego com carteira assinada. 11 meses depois, ele sofre um acidente de trabalho. O que a gente pode dizer aqui, pessoal? 11 meses depois, ele sofreu um acidente de trabalho. E aí, está na carência, não está na carência, ele vai ter direito? O que vocês acham? Terá direito ao auxílio-doença, alternativa A? Não terá direito por estar na carência, ou B? Tem direito ao auxílio-acidente? Tem direito ao auxílio-acidente por estar, não tem direito por estar na carência? Primeiro ponto, vamos lá. Ele sofreu um acidente. Então, auxílio-doença não tem direito mesmo. Tá tranquilo. Não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito. E agora as duas que tratam de auxílio-acidente. E aí, como colocou o Ciro aqui, tem direito. Então, preciso lembrar, quando é acidente, não tem carência. Tudo bem? Quando é doença, aí vai ter a carência que a gente conversou lá na aula anterior. Então, a alternativa C de casa é a alternativa correta aqui. Acho que eu comi bola aqui nos slides, pessoal. 13 e 14 tá bugado aqui, tá repetido, tudo bem? A gente vai para o 15. Bora lá. Esse aqui é um exercício mais longo e tal, uma cara de prova de ter aí como que eu posso dizer? Os enunciados longos, cheios de informações relevantes e informações irrelevantes. Sueli é participante de um plano de previdência multipatrocinado, no qual contribui com um percentual de seu salário e seu empregador com a mesma quantia. Diante de uma oportunidade profissional, Sueli decide se desligar da empresa. Nesse momento, ela entra em contato com seu RH para esclarecer suas dúvidas com relação ao plano de previdência. Ela é informada que não terá direito ao saldo das contribuições realizadas pela empresa, já que está há menos de 10 anos no plano. Sobre as informações prestadas pelo RH, o que a gente pode dizer aqui, pessoal? O plano não tem regra de vesting, por isso ela não tem acesso. A informação é inválida, já que a regra de vesting poderá ter no máximo 5 anos e ela tem que acionar a SUSEP. Em todos os planos, o participante tem acesso, só tem acesso à parte da empresa, caso se aposente nela. Ou alternativa D, o plano qual o Sueli faz parte tem uma regra de vesting, na qual o participante terá acesso ao recurso da empresa apenas após 10 anos. Então aqui, vamos lá, o plano não tem regra de vesting? É errado. Na verdade, ele tem regra de vesting, por isso que está mencionando para ela esse prazo. A informação passada pela RH é inválida? Não, é uma informação válida. Tá? Não tem nenhuma regra da SUSEP que diga ali que o vesting tem que ter no máximo 5 anos. Em todos os planos, o participante só tem acesso à parte da empresa caso se aposente nela? Não. Tem planos bem antigos que tem essa regra aí de que tinha que se aposentar na empresa para ter direito ao saldo dela, mas não é o caso. Tá? E alternativa D,
que é a alternativa correta. O plano qual ele faz parte tem uma regra de vesting, então ele tem regra de vesting, né? Na qual o participante terá acesso ao recurso da empresa apenas após 10 anos, tudo dentro dos conformes, sem problema nenhum. Então, alternativa D de dado. Bora lá agora para o exercício 16. Eu vi alguém abrir o áudio, quem quer fazer alguma colocação? Foi impressão minha? Não, acho que foi impressão minha. Aguinaldo iniciou seu plano de previdência do tipo PGBL muito jovem. Hoje, no momento de sua aposentadoria, ele optou por transformá-la em renda. Sua opção foi pelo regime regressivo de tributação. Sabendo que hoje o prazo médio ponderado de sua reserva é de 9,6 anos e que ela é composta de 900 mil de principal e 750 mil de juros, tendo em vista que sua primeira renda será de R$ 8.500, qual será o valor líquido creditado em conta com relação à sua primeira renda? E agora, hein, pessoal? Vamos lá, tentem fazer aí na HP, ou seja, aqui ele está mencionando que o Aguinaldo tinha um plano no regime regressivo. Regime regressivo, quando eu vou transformar em renda, o que ele faz? Ele pega lá o prazo médio ponderado da reserva, e a partir desse prazo médio ponderado, ele vai tributar. Então, ele falou ali que o prazo médio ponderado do Aguinaldo é 9,6. Tá? Ele me conta também que ele tem uma reserva que é composta de 900 mil de principal e de 750 mil de juros. Tá? E fala que a primeira renda é de 8.500. Só que eu preciso me atentar que esse negócio aqui é um PGBL, né? Então, pessoal, quando é um PGBL, na hora de resgatar, na hora de transformar em renda, a minha vida é muito mais simplificada. Por quê? O PGBL é só tributar. Eu não preciso identificar o que é percentual de juros, o que é principal. Tá? Então, aqui, como falou o Ciro aí no chat, boa, Cirão, alternativa A. Tá? Ou seja, 8.500, que é o valor da renda, vezes 15%, ou seja, ele vai ter um IR retido na fonte de 1.275. Importante, é uma tributação na fonte exclusiva e definitiva. Não tem ajuste no imposto de renda, morreu, morreu. Tá? E ele tem aqui 7.225 líquido. Aí você fala, pô, professor, esse estava fácil, né? Então vamos fazer o 17, pessoal. Outro Aguinaldo, tudo bem? Outro Aguinaldo ó, iniciou seu plano de previdência, e aí nesse caso aqui ele iniciou um VGBL, muito jovem. Hoje, no momento da aposentadoria, ele optou por transformar em renda, e a opção dele foi pelo regime regressivo. Sabendo que hoje o prazo médio ponderado da reserva é 10,6 anos, e que ela é composta de 900 mil de principal e 600 mil de juros, tendo em vista que a primeira renda será de 10 mil, qual será o valor líquido creditado em conta? Aí aqui mudou o jogo, hein, pessoal? Porque no caso é um VGBL, tá? Se é um VGBL, eu preciso entender o que é principal e o que é juros, né? E aí, sabendo o que é principal e o que é juros, a gente consegue chegar na proporção, né, de principal e juros que vai compor também a primeira renda. Ou seja, esse 1,5 milhão, né, que é os 900 mais os 600, 1,5 milhão, tem uma proporção de principal e juros. E essa mesma proporção de principal e juros eu vou identificar dentro desses 10 mil. Tá? Um ponto importante aqui é que o prazo que ele já me deu é 10,6. Então, eu já sei, né, que é regressivo mais de 10 anos, já está lá na alíquota de 10%. Tá? Então, qual que é a conta que eu preciso fazer? O Ciro está afiado aí na HP, ó, já mandou lá a alternativa D de dado. Então, a conta que eu preciso fazer é essa daqui. Ó. Opa. O total da reserva é 1,5 milhão. Então, se eu dividir os 600 mil por 1,5 milhão, vai dar 0,4 ou
também conhecido como 40%. Tá? O que quer dizer esses 40%? Que de 1,5 milhão, 600 mil representa 40%. Ou seja, da reserva total, 40% é juros e 60% principal. Então, dos 10 mil também. Então, dos 10 mil, 40%, no caso 4 mil, é juros. 4 mil vezes 10%, que é a alíquota de R, né, que a gente já viu ali, eu vou chegar em R$ 400. E aí, 10 mil menos 400, o valor líquido é de R$ 9.600. Então, alternativa D de dado. Vamos aqui para o último exercício que a gente tem aqui hoje, tá? Esse exercício, pessoal, quentinho aí da última prova que o pessoal trouxe. Falei desse tema na aula passada com vocês, tá? Então vamos ali, vamos para as informações. Ó. Pensando em obter maior restituição de imposto de renda, Maria decidiu investir em PGBL. Levando em conta as informações abaixo, qual o valor que ela deveria investir para obter o maior benefício possível? Ou seja, se eu invisto no PGBL, eu tenho um benefício fiscal. Beleza. Essas são as minhas informações, esses são os meus recebimentos no exercício. Quanto que eu preciso aplicar em PGBL? Tá? Então, vamos para fechar aqui, como é o último, eu vou falar o que é, e aí vocês me falam se conta ou não para o PGBL, tudo bem? Salários, pessoal, conta ou não conta? Você mandar no chat. Conta. Sim. Boa. Aluguéis, pessoal, conta ou não conta? Conta. 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 13º. Não conta. Não. 13º é o famoso tributação exclusiva definitiva na fonte, tudo bem? Então não conta. No caso aqui, nesse ano, a Maria resgatou um PGBL progressivo. Conta ou não conta? Conta que ele vai depois fazer a... Boa. Esse aqui talvez seria o maior dificultador, tudo bem? Então vamos lá, ó. Esse é um ponto importante. O PGBL, vocês estão lembrados que quando eu resgato um PGBL, eu pago imposto sobre o total, correto? E por que eu pago imposto sobre o total? Porque o PGBL ele é composto de principal mais juros. E lá atrás, quando eu apliquei esse valor, esse principal, eu tive um benefício de não pagar imposto por ele. Então, eu vou pagar o imposto na hora que eu for resgatar, que eu for usar esse recurso. Tá? No caso, a gente está falando de um PGBL progressivo. Todos os planos de previdência no regime progressivo, quando a pessoa resgata, o que acontece? Ela paga 15% de imposto na fonte, a título de antecipação, e depois ela faz um ajuste na declaração. Então, aqui, nada mais é do que o ajuste, tudo bem? Então, esse PGBL progressivo, ele vai somar na renda dela também. Então, se fosse um VGBL, também não mudaria nada. Se fosse um VGBL, Brunão, qual que era a grande diferença? Vamos pensar que eu resgatei um VGBL, V de vaca, de 50 mil também. O VGBL também é composto por principal mais juros, correto? Sim. Só que o principal não tributa. Então, se fosse um VGBL, ele ia precisar me falar, ó, esse VGBL resgatou 50 mil de VGBL, onde 20 mil era juros. E aí eu utilizaria, né? Eu levaria em conta só o valor de juros no caso do VGBL. Boa. Beleza? Dividendos, pessoal. Não. Dividendos não, né? Eu já recebo isento na pessoa física, quem paga imposto é a pessoa jurídica. O mesmo serve para as outras remunerações ali principalmente aquelas que a gente faz como acionista de empresa, né? Esse dividendo pode ser tanto de uma empresa de capital aberto, que eu tenho ações lá no meu home broker, por exemplo, como dividendos de uma empresa que eu sou sócio, tá? A tributação é a mesma, o que muda ali é a forma como ela é feita, como é feita a remuneração. Rendimentos de CDB, conta ou não conta? Não. Não, né? Tributação exclusiva, definitiva na fonte. Aí aqui, pessoal, qualquer produto de investimento dos tradicionais, tudo bem?
CDB, produto de renda fixa, fundo, nada disso a gente vai levar em conta. Prolabore, pessoal, conta ou não conta? Conta. O que é o Prolabore? Nada mais é do que o salário do sócio, né? Então, o Prolabore conta. Então, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa e ao longo do ano eu tirei 100 mil de Prolabore e 14 mil de dividendos, tá? O que acontece bastante na vida real, assim, que às vezes a prova pode querer trazer para vocês como exercício, é que a pessoa, às vezes, por exemplo, a empresa da família, eu tenho uma parte lá, 20% da empresa é minha, mas eu não trabalho na empresa, eu trabalho no banco, dou aula aqui, tá? Eu não trabalho na empresa. Mas do lucro da empresa, 20% é meu. E eu recebo como dividendo. Minha irmã é minha sócia, ela também tem 20%, mas ela trabalha na empresa. Então, ela é a sócia administradora, por exemplo. Então, ela receberia um prolabore, no caso, que é o salário dela ali, mais os dividendos que a gente recebe na mesma porção, porque a gente tem a mesma fatia da empresa. Tá? Então, aqui o prolabore entra, o dividendo não, por isso que tem essa diferença. E o resgate desse PGBL regressivo? Entra ou não entra? Não entra, fica na fonte, né? Boa. Regressivo, todo resgate de plano de previdência regressivo, como que é a tributação? Tabela lá regressiva que a gente já viu, exclusiva, definitiva na fonte. Uma dica para vocês não esquecerem nunca mais. O regressivo ele é definitivo por dois fatores. Se eu tenho um plano no regressivo, eu não posso migrar para o progressivo. Não existe essa opção. Então é definitivo. Se eu estou lá, eu fico lá. E o segundo fato dele ser definitivo é que a tributação é definitiva na fonte. É aquela tributação. Se foi 30, 25, 20, 15 ou 10, que é o melhor cenário, é aquela que é a tributação e é a tributação final. Beleza? Então, a gente chegou aqui em salários, prolabore, aluguéis e o resgate do PGBL. O que eu faço com essa informação aqui, pessoal? Eu vou somar para ver qual que é a renda da Maria, que é passível de ajuste lá, né, de benefício fiscal do PGBL. Qual que é a renda dela que vai ser tributada pela tabela progressiva do imposto de renda, tá? Então, é 200 mil, 20 mil, não, 20 mil não, ó, 100 mil, mais 35 mil, mais 50 mil, mais 385 mil, enter, 12%. Alternativa certa, alternativa B de bola, 46.200 é o benefício máximo que a Maria vai poder ter lá, né? Vai poder, o valor máximo que ela pode aplicar no PGBL para otimizar ali o benefício fiscal dela. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento de tela. Pessoal, primeiro queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade aí. Estou à disposição aqui. Para quem for fazer o módulo 4 também, então amanhã a gente tem um encontro onde a gente vai bater um papo lá e repassar os principais conceitos, né, do módulo 4, e aí no sábado pela manhã a gente vai ter a aula como a de hoje, onde a gente realiza ali os exercícios. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, alguma colocação? Professor, então está confirmado amanhã? Está Você ficou ontem confirmado. de confirmar, né? Eu fiquei, na segunda eu fiquei de confirmar, e pelo que eu vi, acho que o professor Felipe até compartilhou lá no... Você está no grupo também? É Henrique, né, que está falando? Sim. Eu não vi no Acho, grupo, deixa eu ver. acho que o professor Felipe mandou lá, tá certinho lá as aulas amanhã e sábado. Ah, tá bom então. Valeu, obrigado. Imagina. Pessoal, sem mais perguntas, então, obrigado aí pelo tempo de vocês, bom descanso, e amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, às 7 da noite, a gente está aí para conversar sobre seguros aí na aula de amanhã. Valeu, Ciro, obrigado, boa noite. Valeu, professor. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal.